Dia 30 de julho de 2025, meio-dia e 28. Ó. Dá pra ver aqui, né? Minha capinha tá toda destruída, mas dá pra ver. Meio-dia e 28. Paulo Figueiredo, eu estou reagindo ao Paulo Figueiredo, falando tic-tac, talvez não tenhamos que esperar nem 72 horas. Vamos lá, eu vou mostrar no calendário pra você, que tá cheio de compromisso aqui, ó. Mas ó, dá pra ver aqui? Não dá, né? Nós estamos no dia 30, que é uma quarta-feira. 24 horas vai dar quinta-feira, meio-dia. 48 horas vai dar sexta-feira, meio-dia. 72 horas vai dar sábado, dia 2 de agosto, meio-dia. Eu faço uma aposta com vocês aqui. Recortem isso. Recortem isso e me cobrem na segunda-feira, porque eu gosto dessas coisas que tem prazo rápido, isso é muito bom. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Temos o Breaking News, a confirmação de que Donald Trump decidiu aplicar a lei Magnitsky nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha aí. Agora o Bolsonaro. Estamos esse aqui, ó. Diretamente com Jair Bolsonaro, deputado. Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora que o corpo reclama, não aguenta. E se você tem dores nas juntas e nas articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o NatoShark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para ajudar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Veja a reação dos inscritos aqui do canal. NatoShark contribui e auxilia no alívio das dores durante o dia e ajuda na recuperação das cartilagens e ossos durante a noite. Ah, e o NatoShark tem um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a NatoShark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que os nossos. Então, não perca tempo, ajude o seu organismo a diminuir essas dores chatas e tenha mais qualidade de vida. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu NatoShark dia e noite, agora mesmo. Era uma vez um império togado tropical, onde os juízes eram deuses, a Constituição era um panfleto opcional e a palavra liberdade vinha sempre com um asterisco. Mas aí, o rolo compressor da realidade, chamado Donald Trump, entrou em cena. E como os capangas sendo avisados por Austin Powers que seriam atropelados, os ministros do STF viram as sanções vindo. Gritaram, espernearam, mas ficaram parados. Agora estão todos com a cueca na mão. Bem-vindos ao especial Xandão e a Maldição Magnitsky, o começo do fim da toga intocável. Quem diria que o Brasil seria palco do maior plot twist jurídico da América Latina? Alexandre de Moraes, o Thanos de toga, achava que podia estalar os dedos e calar o país. Mas o problema é que, no universo de Trump, Thanos não vence. Quem vence é o Capitão América com a Constituição na mão e o escudo escrito Magnitsky. Os Estados Unidos não apenas tiraram o visto do Xandemar, como se ele fosse um influencer surtado tentando entrar em Orlando com a vacina vencida. Eles meteram a temidíssima Lei Magnitsky, o selo de infâmia internacional, o carimbo de perigo para a democracia. É tipo ser banido do Google por mau comportamento. Nem para pesquisar como apagar provas de censura ele consegue mais. E quem puxou esse movimento? Eduardo Bolsonaro. Sim, o 03 virou um diplomata ninja. Enquanto os jornalistas da Globo News gritavam "Bananinha, fritador de hambúrguer!",
Eduardo montava um dossiê com mais podres do que o exame de DST da Anitta. Minutos depois da confirmação que o governo norte-americano sancionou o Chandirene, o maior arquiteto dessa punição, Eduardo Bolsonaro, se manifestou, sinalizando não ter o desejo de se vingar do magistrado. Ele só quer justiça. O governo americano acaba de sancionar o Alexandre de Moraes. Eu queria aqui agradecer ao presidente Trump, ao secretário de Estado Marco Rubio e a todas as autoridades do Executivo e do Legislativo que se envolveram diretamente nessa tomada de decisão, reconhecendo e tendo a sensibilidade de olhar para o Brasil e entender as diversas violações de direitos humanos em curso. Quando me exilei aqui nos Estados Unidos, eu deixei bem clara a minha intenção de sancionar o Alexandre de Moraes, porque entendia que no Brasil já não existiam mais meios de se lutar contra essa tirania. Hoje, eu tenho a sensação de missão cumprida. Mas a nossa jornada não vai acabar por aqui. Existem várias outras batalhas adiante. Porque você sabe que somos nós mesmos os responsáveis por manter as nossas liberdades. Essa medida, vale lembrar, não é o fim de nada, mas é apenas o primeiro passo para que existam meios suficientes para que a gente possa resgatar a nossa democracia, a harmonia entre os poderes e a normalidade das instituições. Dessa maneira, nós esperamos que o bom senso retorne ao nosso país e as instituições reajam de modo a resgatar a normalidade democrática nacional. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. E o parceiro do Eduardo, Paulo Figueiredo, o Tony Stark conservador, articulando nos bastidores com congressistas americanos como Marco Rubio, que decidiu parar de ser apenas um político do sul da Flórida para virar o pesadelo constitucional do Chandesir. O presidente dos Estados Unidos e o Tesouro dos Estados Unidos sancionaram o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do programa de sanções Global Magnitsky por graves violações de direitos humanos. Que este seja um aviso para aqueles que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas. As togas judiciais não podem protegê-los. Quando o Tesouro dos Estados Unidos solta a nota dizendo que Alexandre lidera detenções arbitrárias e censura massiva, não é mais oposição política, é julgamento moral, global. Vamos por partes. Chandelle agora não pode entrar nos Estados Unidos, seus bens lá estão congelados, mas não para por aí. Ele também foi chutado do clube digital, não pode usar Gmail, Google, YouTube, Google Pay. É como um adolescente de castigo, sem celular, sem Uber, sem Netflix, sem Apple, sem Disney Plus, sem Amazon, sem Spotify, sem Wi-Fi. E não é só ele, a família também entra no pacote. Quer dizer, se o filho do Xandão tentar usar um cartão de crédito nos Estados Unidos para comprar um PS5, vai ouvir: transação negada, seu pai é um violador de direitos humanos. Flávio Dino, conhecido em Brasília como o rocambole do inferno, foi o primeiro a sair em defesa do amigo, e o único. Disse que Chandler Clayson só está cumprindo seu papel com honestidade, e citou a Bíblia, Isaías capítulo 32, não dá nem para saber se é fé ou se é desespero. Mas como diria Shakespeare, o diabo pode citar as escrituras quando isso lhe convém. E nesse caso, o diabo veste toga. O mais interessante, o silêncio ensurdecedor dos outros ministros. Gilmar, Barroso, Fachin, Carmen sumiram, desapareceram. Ninguém quer virar o próximo na fila da Magnitsky. Só o Dino teve coragem de bancar o defensor público do Império. O resto? Quieto, calado, rezando pro Wi-Fi não cair. Enquanto isso, a direita brasileira está em êxtase. Nicolas Ferreira praticamente dançou em cima da notícia. Dallagnol disse que isso não é mais tic-tac, é documento oficial. Carol de Tone e Marcel Van Hatten pareciam ter visto a estrela de Belém. O pessoal do PL entrou em transe místico. E o melhor de tudo? A Globo News em prantos. Andréa Sagui parecia que tinha acabado de ser eliminada do BBB com rejeição recorde. Valdo Cruz Credo com cara de quem mordeu ao cabo da tomada. O choro foi livre, ao vivo, em HD. O comentarista e dona Benta de Barba, Marcelo Lins Mitrofe, estava em choque. Boa tarde aos colegas, boa tarde assinante. A gente vai precisar ver o detalhamento depois dessa decisão, mas é claro que ela é
um golpe especificamente contra um ministro da Suprema Corte do Brasil, desferido pelos Estados Unidos nesse momento. E quando a gente diz ele vai ser proibido de usar cartões de bandeiras americanas, que são as principais bandeiras de cartão de crédito no mundo, também significa que ele é proibido de utilizar os serviços de instituições bancárias que tenham acordos com essas bandeiras também. Sim. Ou seja, na prática, isso inviabiliza até movimentações financeiras do ministro Alexandre de Moraes. Internamente. Aqui os bancos daqui, que operam também com essas bandeiras, ficam proibidos, ou seja, ficam sujeitos a serem sancionados se insistirem em negociar com esse indivíduo que está enquadrado nessa lei. Fora isso, ainda tem bloqueio de bens, eventualmente, que ele tivesse nos Estados Unidos. Isso também está previsto. A proibição de entrada nos Estados Unidos já estava valendo antes por conta da revogação do visto, mas isso também traz na lei. E lembrando que a origem de tudo tem a ver com questão ligada a direitos humanos. Ou seja, ela foi feita por conta de um caso que envolvia um cidadão russo acusado de corrupção na Rússia, mas que foi preso e foi considerado injusta a prisão dele por ele denunciar crimes cometidos dentro da administração russa, e depois os Estados Unidos entraram nessa batalha junto com organizações de defesa dos direitos humanos, e a origem dela é em relação a quem fere, quem desrespeita direitos humanos de forma muito latente e absolutamente... Deixa eu pegar aqui algumas... É isso que é curioso para a gente ver, quando a gente vê nas letrinhas, exatamente os crimes, aonde que está sendo... Chora não! Tá triste! Fica triste não! Só faltou colocarem a fita preta no braço. Merdal Pereira também estava sem chão ao descobrir a força de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Impressionante, primeiro, que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo tenham esse tipo de influência, essa forte influência. Né? É impressionante. Sim. É impressionante. Sim. Tudo o que eles estão dizendo acontece. Quer dizer, eles têm realmente Não estão blefando, né? Não estão blefando, não. Eles têm um apoio certo de alguém na Casa Branca muito importante, Sim. Né, que influencia o Trump. Em segundo lugar, é muito impressionante que o Trump ache que com isso vai mudar o julgamento, o julgamento do Supremo. É impressionante também. Quer dizer, desconhecimento sobre como funciona vivem num mundo judiciário brasileiro. Completamente à parte. Não, eles estão pensando pela cabeça do Eduardo Bolsonaro. Sim. Sem nenhuma informação adicional. Sem filtro, né? E terceiro, dificulta mais ainda a negociação no Brasil. Como é que você vai negociar agora, aceitar qualquer tipo de acordo com o presidente, com o relator do Supremo sendo punido? Sim, porque toda negociação, ela parte do princípio, vamos tirar a política de lado e discutir comércio. Como é que você tira... Mas eles estão insistindo na questão política. E é por isso que eles não querem que nenhum outro ator político tenha interlocução com a Casa Branca. Exatamente. Porque a agenda deles é essa. A agenda da retaliação, a agenda do ataque, a agenda da agressão. Eu estou trabalhando para não haver diálogo. Isso. Quer dizer, ele foi muito claro ali. Né? A agenda dele é salvar o pai. Fala. Os porta-vozes do regime estão igual barata que leva inseticida na cara. Meu, olha a arrogância dos caras. O governo dos Estados Unidos vive num mundo completamente à parte. Diz o cara que mora num país dominado pelo narcotráfico, onde metade da população faz cocô agachada num córrego e que tem um presidente ex-presidiário. Além de tudo, o cara demonstra total ignorância sobre a existência de agências de inteligência. Trata tudo como se fosse mera politicagem. Ainda não acordaram, estão desdenhando da inteligência americana. A maior potência do planeta não sabe de nada, não. Esperta é a Globo Lixo. Já a assistente de palco do Lula e sósia da Mia Khalifa, Andréa Sagui, estava se segurando para não gritar ao pensar no que ainda vem pela frente. Essa articulação, essa estratégia da turma que está lá fora, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, eles só vão fazer escalar. O objetivo deles é escalar. Eles não estão repetindo isso, repetindo aqui para mim.
o Paulo Figueiredo, estou aqui repetindo para vocês que eles estão dizendo que é só o primeiro passo. Exatamente. E colocam, inclusive, aqui, ó, estão dando recados a ministros, a policiais, federais e companhia. Então, para mostrar para vocês que o objetivo deles é trazer mais sanções e mais dessa articulação é escalar. Sim. Sabe por que isso é importante? Porque as pessoas acham, mas não tem ninguém ali para dizer para eles recuarem. Eu estou falando isso aqui faz 3 semanas. Todo mundo que fala com o Eduardo Bolsonaro, inclusive familiares, eu já conversei com o ex-presidente Bolsonaro, já conversei com o senador Flávio Bolsonaro, ninguém me diz que, olha, conversei com o Eduardo Bolsonaro e ele disse que vai recuar. Pelo contrário, o que todo mundo no núcleo bolsonarista diz o tempo todo é que o Eduardo Bolsonaro vai escalar. Sim, eu falei isso aqui faz 3 semanas. Então, só para mostrar que, se depender deles, só vai piorar. Sim. Esse clima que inviabiliza qualquer negociação para o Brasil sobre o tarifaço. Para deixar isso claro. André entrou em período de luto. Queima, Cabaré! Já estava na hora do chicote mudar de mão, né? A dúvida é, por que eles estavam esperando acontecer para levarem a sério? A Globo sabe que se o STF cair, o Lula roda e a própria Globo vai de arrasta. Sem o dinheiro do governo, provavelmente a emissora já era. Mais engraçado foi a Múmia Leitão, achando que todo mundo tem QI subjanja 53 e tentando meter essa. Entenda como ser sancionado pela Magnitsky pode ser bom. Miriam, qualquer banco de qualquer país que mantenha relações com o sistema financeiro dos Estados Unidos está proibido de abrir contas ou realizar operações para chandengoso. No Brasil, isso inclui inclusive o Banco do Brasil, de onde vem o salário dos ministros do STF. E claro, nas redes que Xandão tanto quer calar, os memes saíram do controle.
Esse aqui também não passou, senhor. Não passou também? Tem certeza? Os dois não passaram? Nossa, que estranho. Vai ter forró com a banda Magnitsky, vai dar barata voa lá dentro do tribunal. E olha só, a reação não ficou só na internet. Olha como ficou a 23 de maio em São Paulo, pouco depois do anúncio da sanção. Só existe uma maneira de frear tudo o que está acontecendo contra o Brasil: o Senado pautar o impeachment do Chanderleia. O Brasil não tem que pagar pela loucura de um homem. E aí ficam as perguntas. Qual será a resposta do regime às sanções contra a Chandelícia? Será que o regime já se ligou que foi longe demais na censura e perseguição política, ou vão dobrar a aposta? Como fica a reputação ilibada? Pode ele continuar atuando como juiz do STF? Reputação ilibada significa ter uma reputação moral impecável, sem qualquer mancha ou suspeita de conduta inadequada. Meu primeiro palpite é de que vão dobrar a aposta, mas é como uma formiga nervosa dobrando a aposta contra um urso pardo. Ela pode dar tudo de si, não vai adiantar. Chega uma hora, ela acaba esmagada. O plano do Departamento de Estado dos Estados Unidos é aplicar a Lei Magnitsky aos demais ministros do STF, dentro de uma escalada contínua, conforme reações do governo brasileiro. Olha o pânico na CNN. A minha apuração é de que os outros ministros também podem ser sancionados e dentro de uma escalada contínua. Então, com a eventual reação do governo brasileiro, seria estendido a outros ministros, seriam também adotadas outras medidas contra o Brasil, como, por exemplo, a retirada da credencial da embaixadora Maria Luísa Ribeiro Viotti. Sim, até porque desse jeito poderemos comemorar várias vezes. Tá certo que a munição precisa ser gasta aos poucos e não toda de uma vez como alguns queriam. Trump deve ver se algo acontece nessa quarta e quinta-feira. Se tiver alguém que queira escapar da lista, ainda tem tempo para agir pela liberdade dele e do povo brasileiro. Depois, aguente as consequências. Muita gente está interpretando a sanção como se fosse algo estritamente pessoal, no estilo vingança da mocinha contra a vilã no final da novela. Não é. A mensagem é muito mais profunda que isso. Todas as decisões tomadas por esse cara não serão reconhecidas pelos Estados Unidos e seus aliados. Aliados como Reino Unido, Canadá, Itália, França, enfim, OTAN. Justiça do Brasil foi jogada no lixo. Quando os Estados Unidos, sim, os Estados Unidos, aquele país que não manda flores, mas manda drone e sanção, decidem enquadrar um magistrado brasileiro na temida Lei Magnitsky, não é só uma bronca diplomática, é praticamente um outdoor internacional dizendo: alerta, aqui jaz a democracia brasileira morta por excesso de toga. É como se o FBI batesse na porta do STF e dissesse: oi, boa tarde. A gente analisou tudo com calma e chegou à conclusão de que o senhor Alexandre de Moraes não é exatamente o Dalai Lama. Na verdade, ele está mais para vilão do último filme dos Vingadores. Isso, meus caros, não é só um bloqueio de conta no Bank of America. Não é só econômico. Não. É o fim da farra. É o momento em que o rei está nu. E ainda por cima sem visto, sem Google, sem YouTube e com o cartão da Visa recusado até para comprar um pão de queijo em Orlando.
O estrago para o Chandirene e para o Supremo é maior do que qualquer boletim da Veja tentando limpar a barra. É uma desmoralização de nível internacional, global, intergaláctico. É o STF, que vivia posando de paladino da democracia, sendo colocado no mesmo grupo de ditadores da Ásia Central e oligarcas russos que matam jornalista e invadem país vizinho. O castelo de cartas caiu, e caiu feio. A justiça brasileira virou piada internacional. Tudo porque o homem que inventou o crime de opinião resolveu brincar de Deus e agora descobriu que o Olimpo tem limite territorial. Termina na fronteira com os Estados Unidos. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.